Vamos orar. Pai, nós louvamos ao Senhor por Tua palavra. Pedimos ao Senhor para que ela possa fazer efeito em nossas vidas, Pai. Tua palavra ela é eficaz, ela não é um livro qualquer, mas ela fala em nossos corações. Nós queremos que nessa noite, Pai, ela possa intermear em nossos corações e possa fazer efeito. Nós precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Nós precisamos sair deste lugar com a certeza que o Senhor falou conosco. E que nós possamos, no dia de hoje, abrir nosso coração, abrir nossa mente, para que possamos falar do Teu Evangelho. E para que não só falar, Pai, mas agir conforme o Teu Evangelho. Que a palavra dessa noite possa trabalhar em nossas vidas e possa transformar os nossos corações, as nossas casas, as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Mateus 5:20, deixa aberta a Bíblia aí, nós vamos ler daqui a pouco. E no último dia do sermão dessa série, nós falamos sobre a hierarquia no reino dos céus, e vimos que a Bíblia deixa claro que haverão posições no reino dos céus, né? Existirá o maior e o menor, e isso será definido pela forma que obedecemos a Deus e se fizemos ou não, de forma real e concisa, aquilo que Ele nos pediu aqui nessa terra. Então, a única forma de definirmos, se assim eu posso dizer, a forma que estaremos no céu, as posições que estaremos no céu, é conforme os galardões que recebermos através daquilo que fizemos na terra. Então, o que você faz hoje importa muito pela sua eternidade, né? Essa conversa de eu só quero ser salvo é conversa de quem talvez nem foi salvo, né? Eu não, só quero ser salvo e está bom demais. Porque todo aquele que é salvo, ele busca fazer a vontade do Pai. Tem uma frase que me toca muito, das pessoas que dizem que Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, o que importa é que Deus é meu Pai. E tem uma frase de um pastor que eu ouço às vezes, ele diz que Deus só é Pai de quem Jesus Cristo é o Senhor. Então, se Ele é Pai de quem só Jesus Cristo é o Senhor, se você é filho de Deus, você é servo de Cristo, portanto, você faz a vontade dEle. Então, se você é cristão, se você nasceu de novo não para fazer a sua vontade, mas para fazer a vontade de Deus. Então, se você nasceu de novo, você faz a vontade dEle e é galardoado de acordo com aquilo que você faz, mediante aquilo que Ele te pediu. E hoje veremos como Jesus finaliza, né? Tanto o sermão do monte, quanto a questão de ser sal e luz, e a questão da reestruturação de tudo aquilo que ele vem dizendo através do que Moisés tinha dito. Como eu disse na questão da bem-aventurança, ele vem reestruturando aquilo que Moisés tinha dito, e agora é a finalização de tudo isso que ele disse durante todo o início, né, a metade do capítulo 5. E é o capítulo 5, versículo 20, que diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. É o que Jesus usa para finalizar tudo aquilo que ele tinha dito, toda a questão da pacificação, toda a questão do amor ao próximo, toda a questão daquilo que ele tinha dito nas bem-aventuranças. Ele finaliza dizendo que se a justiça, ou tudo aquilo que vocês fazem que é justo, não exceder em muito o que os fariseus fazem, vocês não entrarão no reino dos céus. Mas antes de nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer, nós temos que entender o que era e o que faziam os escribas e os fariseus. Porque enquanto Jesus prestava o seu discurso, muitos escribas e fariseus estavam ao seu lado. Então, provavelmente, Jesus fala isso em um bom tom, porque eram muitas pessoas ouvindo, e esses fariseus e escribas estavam acompanhando. Eles estavam dizendo: se vocês não fizerem o que eles fazem, e se isso que vocês fizerem não exceder, ou não for superior em muito o que eles fazem, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Então, hoje eu quero falar sobre isso. Uma aliança superior, ou seja, nós estávamos na lei e agora estamos na graça. É uma aliança superior, exige de nós uma justiça superior. Estarmos em uma aliança superior exige de nós uma justiça superior.
Então, o que Jesus quis dizer se não exceder a justiça dos escribas e os fariseus? Primeiro vamos entender quem eram os escribas e quem eram os fariseus. Vamos começar pelos escribas. Parece que o termo escriba quer dizer alguém que trabalha em algum escritório como um empregado, né? Parece ser um escritor, ou talvez, como temos o cargo na Polícia Civil, um escrivão. Pelo termo, parece dizer isso, mas não é isso. Um escriba não era alguém que escrevia apenas. O escriba não era alguém que ficava redigindo alguma coisa que alguém falava. Eles estavam basicamente familiarizados com a lei de Deus. Eles estavam familiarizados com a lei de Deus e não com a lei dos homens. E a função principal desses escribas era expor essas leis. Ou seja, eles pegavam a Torá, liam a Torá e expunham a Torá. Eles liam o que Moisés tinha dito, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é a Torá, e eles explicavam, expunham isso perante o povo, especialmente nas sinagogas. Quando o povo se reunia para falar sobre Deus, sobre os feitos de Deus, os escribas abriam a Torá, liam aquilo e expunham o que Moisés estava querendo dizer. Eles eram basicamente aquelas pessoas que trabalhavam pela divindade. A profissão deles eram homens letrados que expunham a palavra de Deus e eram de extrema importância para a nação de Israel, porque eles faziam esse papel de ler a Torá, ler a lei de Deus e explicar a lei de Deus. Esses eram os escribas. E quem eram os fariseus? Preste atenção. O nome fariseu já dá a entender que parece que é alguém ruim, né? É até um xingamento em meio aos cristãos. Algumas pessoas usam isso como meme, seu fariseu, porque parece que já é um termo ruim, se tornou um termo pejorativo. Mas o fariseu era um grupo antigo, que surgiu com o intuito de guardar a lei, pós-cativeiro babilônico. Você sabe que a nação de Israel, depois da divisão, Deus tentou por várias vezes trazer o povo, mas o povo não quis. Deus pegou o povo de Judá, colocou no cativeiro da Babilônia por 70 anos, e quando eles retornam, regressos da Babilônia, surgiram alguns grupos para tentar guardar a lei, porque a partir daquele momento, o povo não quis mais pecar contra Deus, porque aqueles regressos da Babilônia disseram, nós pecamos demais, os nossos pais pecaram demais contra Deus, e esses pecados nos colocaram na Babilônia. Portanto, nós vamos guardar a lei de Deus ao máximo, para que Deus não nos castigue novamente. Então surgiram esses grupos, e os fariseus eram os principais, que guardavam a lei de Deus. Eram chatos em referente àquilo que Deus falou, dizendo, nós não podemos pecar mais, porque uma vez Deus nos castigou, e nós não queremos cair mais no castigo de Deus. A palavra fariseu em si significa dividir, mas não é que eles dividiam-se do povo de uma forma normal. Não é que eles diziam, simplesmente, nós somos melhores do que vocês, no sentido apenas nominal. Mas é porque, de fato, eles tentavam ao máximo se separar do que o povo fazia. Eles, de fato, diziam, nós somos diferentes do povo, nós agimos diferente do povo comum, porque nós guardamos a lei de Deus. Então, fariseu se tornou um termo pejorativo, mas na essência da palavra era aqueles que guardavam a lei de Deus, o guardião da lei de Deus, na etimologia da palavra. Muitos desses escribas faziam parte dos fariseus. Nem todo escriba era fariseu, mas muitos escribas faziam parte dos fariseus. Por exemplo, o apóstolo Paulo era um fariseu, era um escriba que era também fariseu, e foi doutrinado por Gamaliel, talvez um dos maiores fariseus e escribas da época. Nós lemos lá no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 8, quando o Pedro e João estavam sendo julgados pelo Sinédrio, pelo povo, Gamaliel, um dos escribas, disse, deixe com que eles vão, na decisão, se paramos a religião, ou se deixam eles continuar. Gamaliel foi quem disse, deixe com que eles vão, se a religião for dos homens, ela vai parar. Se a religião for de Deus, ninguém pode impedir, deixe com que eles sigam. Então foi um homem muito, muito importante, apesar de ser fariseu e escriba.
Então Paulo foi um desses, e esses escribas eram muito estimados perante o povo, pela forma que agiam, pela forma que pensavam, eles eram estimados perante aquelas pessoas que estavam ao seu redor. E os fariseus e escribas, eles não eram homens comuns, e eles tinham algumas formas de agir em sua justiça. Eles tinham alguma forma de agir para se tornarem justos em detrimento às outras pessoas. E nós vamos dividir hoje essa justiça dos fariseus e dos escribas em 3 partes. Nós vamos dividir isso em 3 partes. Quais são as partes? Eles não eram conforme os outros homens. A outra parte, eles jejuavam 2 vezes por semana. E a terceira parte da justiça deles, eles davam o dízimo de tudo. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Lucas 18, 12. (18:10), na verdade. Lucas 18:10 diz assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Publicano é cobrador de impostos. Versículo 11. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Olha só, o fariseu entra no templo e ele começa a orar em detrimento ao publicano, dizendo: eu não sou como os outros homens, a minha justiça excede a dos outros homens, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou o dízimo de tudo. Essa era a justiça dos fariseus. E nós vamos dividir nessas 3 partes. E eu quero explanar um pouco cada uma dessas partes. E a primeira parte que nós vamos explanar é essa: eles não eram como os outros homens. É o que a oração desse fariseu diz: eu não sou como os outros homens. E isso não é uma expressão comum, não é uma declaração comum. Em outras palavras, ele estava dizendo que ele não se deixava se levar pelo comportamento das outras pessoas que viviam ao redor. Ele estava dizendo, em outras palavras: olhe Deus ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor roubam, elas são injustas, elas vivem em adultério, mas eu não. Ele estava orando dessa forma: eu não me deixo levar pelo comportamento das pessoas que vivem ao meu redor, eu não me comporto como o costume daquelas outras pessoas, ou com as novidades que aparecem de tempo em tempo, eu sou diferente deles. A oração do fariseu era essa: eu sou diferente dessas pessoas, eu fujo desses pequenos delitos, ou desses grandes delitos que essas pessoas cometem. Eu não sou um adúltero, eu não sou um ladrão, eu não sou um injusto. Olha o nível da justiça do fariseu: eu não vivo como eles, eu não sou como eles, eu não ajo como eles. Essa é a oração do fariseu. Então o primeiro passo é esse: ele diz, eu não sou como os outros homens, eu não faço como eles fazem, eu não me comporto como eles me comportam. Olha o nível dessa justiça deles. E com isso eles diziam que eles eram homens honestos e justos em todas as coisas. Não cometo adultério, não sou injusto, não ajo como eles. Eles são dessa forma, eu não. Eles agem da forma que o Senhor não permite, eu não. Sabe a lei de Moisés? Sabe a Torá? Sabe os 613 mandamentos que o Senhor mandou para Moisés? Pois é, eu cumpro todos eles. É a oração do fariseu. A justiça que Jesus está dizendo é essa aqui. Ele olhando para o outro e dizendo, não sou como eles. A primeira parte é essa: eu não ajo como eles. A segunda parte da justiça dos fariseus é ele dizendo, eu jejuo 2 vezes por semana. Olha só, a primeira, não sou como eles. A segunda, eu jejuo 2 vezes por semana. E os fariseus, de fato, observavam os jejuns semanais, assim como o povo fazia mediante a lei de Moisés. E naquele tempo,
os jejuns eram feitos 2 vezes por dia, segunda e quarta-feira. Na segunda-feira, eles jejuavam em memória de Moisés, recebendo as tábuas do mandamento. A tradição ensinava que foi na segunda-feira que Moisés recebeu essa tábua. Então, como forma de agradecimento, eles jejuavam dizendo: obrigado, Deus, porque o Senhor deu as leis a Moisés. Então, na segunda-feira, eles jejuavam agradecendo. Toda segunda-feira era jejum. Vamos jejuar agradecendo a Deus, porque Deus deu as tábuas da lei a Moisés. Na quarta-feira, eles jejuavam da mesma forma, mas o jejum era por outro motivo. E qual é o motivo? Quando Moisés desce do monte, vê o povo adorando o bezerro de ouro, e aí ele quebra as tábuas dos 10 mandamentos, e aí o povo jejuava na quarta-feira dizendo: Deus nos perdoa pelos nossos pais no deserto, perdão pela incredulidade dos nossos pais. Na segunda-feira jejuavam agradecendo, na quarta-feira jejuavam em um sentido de arrependimento pelos pais, pelaquilo que os pais tinham feito no deserto. E nesses dias específicos, eles não comiam nada até 3 horas da tarde. Presta atenção, eles não comiam nada até 3 horas da tarde. E às 3 horas da tarde, eles não saíam do jejum e iam comer um hambúrguer. Às 3 horas da tarde, eles não saíam do jejum, porque normalmente quando a gente sai do jejum, né, parece que só Jesus. Eles não saíam do jejum e iam pedir uma pizza, não. Eles saíam do jejum e iam preparar o culto, os sacrifícios para ocorrer no templo. Saíam do jejum durante o dia inteiro, paravam 3 horas da tarde, se alimentavam um pouco para manter a energia e iam preparar o sacrifício noturno no templo. E depois disso, se ajuntavam às orações públicas e à meditação na lei de Deus, que é a Torá. Então, olha só, o primeiro ato, eles não eram igual aos outros homens. O segundo ato, eles jejuavam, sem precedentes, toda segunda e toda quarta. Segunda-feira, não como nada até 3 horas da tarde. Quarta-feira, não como nada até 3 horas da tarde, e depois do jejum, eu vou preparar o culto a Deus no templo. O segundo ato de justiça deles é esse. Preste atenção, Jesus está dizendo: se a sua justiça não exceder a dos fariseus, você lembra disso, né? O primeiro ato é: não sou como os homens. O segundo é: jejuo 2 vezes por dia. E o terceiro ato de justiça dos fariseus era: e eu dou o dízimo de tudo. Terceiro ato de justiça dos fariseus: dou o dízimo de tudo. E aqui eles estavam dizendo: dou o dízimo de tudo, que eles davam o dízimo de tudo mesmo. Davam o dízimo de todas as coisas que eles tinham. Em outro versículo diz que eles davam o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho. Sabe o que é isso? Hortelã, erva doce e cominho? Ervas que depois que eram, não sei qual o processo, mas se dilui. Se você compra erva no supermercado, erva boa, né? Não erva prejudiciais. Se você compra lá o pacotinho, você sabe que é o pozinho ou é pequeno. Hortelã, por exemplo, é leve. Se você colocar um tanto de hortelã numa balança, pesa nada. E o fariseu está dizendo: eu dou o dízimo até da hortelã, eu dou o dízimo até do cominho. Essa coisa que é insignificante, eu dou o dízimo. Essa coisa que não pesa nada, que para o outro não é nada, dessas mínimas coisas eu dou o dízimo. Das coisas que ninguém percebe, eu dou o dízimo. E preste atenção, a lei de Moisés estipulava pelo menos 3 dízimos, 3 tipos de dízimo. E eu vou fazer, creio que um seminário esse ano em relação a isso, mas a lei de Moisés estipulava 3 tipos de dízimos. Quando nós lemos lá em Malaquias 3:10, quando Malaquias diz: trazei todos os dízimos, não é todos os dinheiros, não, é todos os tipos de dízimo. Então tinha pelo menos 3 tipos de dízimo. Um que era dado por sacerdote levita, outro que era dado para os pobres, e outros que eles separavam para comer com a família no templo todos os anos. Então o judeu não dava 10%, ele dava 30%. Então o trízimo lá do varão abençoado lá, ele é maluco, mas o judeu dava 3 tipos de dízimo: para o sacerdote levita, para o pobre e para comer juntamente com a sua família. Mas nessa época, provavelmente os fariseus davam apenas 2 tipos. Quais eram os tipos? Dava o dízimo para o sacerdote e para o levita, e também dava o dízimo para os pobres. Ou seja, o fariseu não tirava 10, tirava 20. 20% do cominho, da hortelã,
da erva doce, o mínimo possível que ele tinha que tirar, ele tirava. 1/5 de tudo aquilo que o fariseu ganhava no ano, conquistava no ano, era do templo de Deus. 1/5 de tudo aquilo que ele arrebanhava durante o ano, 20% de tudo aquilo que ele ganhava durante o ano, era do Senhor. Ele entregava no templo. Então, olha só, presta atenção, o que era a justiça do fariseu, segundo a lei de Moisés? Ele não era como os outros, ele jejuava 2 vezes por semana, e ele dava o dízimo de tudo. Essa era a justiça do fariseu. Muito acima do que eu e você praticamos no dia de hoje. A justiça do fariseu era muito além do que eu e você podemos pensar no dia de hoje. Não ser como os outros homens, jejuar 2 vezes por semana, dar dízimo de tudo. E muitos de nós, às vezes, nem fazemos e nem pensamos em fazer isso. Fala a verdade para mim. Está começando o ano, seu estoque de mentira ficou no ano passado. Se você de fato já pensou pelo menos em jejuar 2 vezes por semana, você já pensou em dar 20% de dízimo, você já pensou em não ser como os outros homens? Se a sua resposta for não, a resposta que eu tenho para te dar é: o fariseu fazia tudo isso dia após dia, ano após ano. E alguns de nós podem dizer assim: mas o que adianta? Se eles falavam tudo isso, mas às vezes faziam tudo ao contrário do outro lado. O que adianta? Se eles faziam isso, mas por outro lado, eles usavam como hipocrisia, porque Jesus condenava os fariseus. Tanto é que esse termo ganhou o termo pejorativo por causa de Jesus. Alguns podem dizer: mas o que adianta jejuar 2 vezes por semana? O que adianta fazer isso tudo, sendo que no final eles falam, mas não fazem aquilo que devem fazer? Nós temos, às vezes, o exemplo dos pais, das mães e dos pais de antigamente, principalmente, que eles diziam: faça o que eu faço, mas não fale... Não, como é que é? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não sei se a sua mãe falava isso com você, a minha, obviamente, não. Desculpa. Não sei se a sua falava isso com você, mas a maioria das mães que eu conheço diziam isso: faça o que eu faço, faça o que eu falo, mas não faça o que eu falo. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E muitas das vezes, com o fariseu, Jesus dizia: você é hipócrita, porque você faz isso, mas não faz aquilo. Você fala que faz isso, mas não faz aquilo. Mas eu e você, provavelmente, você não teria coragem de falar com a sua mãe que você... mãe, você está falando isso, mas você é uma hipócrita. Teria coragem de dizer: mãe, está dizendo que eu não posso fazer isso, mas você é um hipócrita. Eu duvido que você falaria isso. Mas Jesus falava isso com os fariseus. Ele dizia: vocês são hipócritas porque vocês falam isso e fazem de outra forma. E de fato, irmão, presta atenção, alguns desses fariseus eram falsos mesmo. Alguns desses fariseus faziam apenas para a fama de si mesmos, quando na verdade eram incrédulos. Alguns desses homens que cercavam Jesus e eram fariseus e faziam essas coisas, alguns eram incrédulos. Tanto é que Jesus os condenou. Tanto é que Jesus disse: vocês são incrédulos porque vocês fazem isso, mas não fazem aquilo. Vocês dizem para amar, mas vocês não amam. Vocês dizem que amam a Deus, mas vocês não amam a Deus. Alguns dos fariseus eram dessa forma, mas de forma alguma nós devemos supor que porque alguns faziam isso, todos faziam da mesma forma. De forma alguma nós devemos supor que se você é fariseu, você não tem caráter. Nós não devemos supor que todo fariseu era sem caráter, todo fariseu era hipócrita. Nós não devemos supor isso, que eles falavam uma coisa e faziam outra coisa. Alguns eram assim, mas grande parte, ou talvez boa parte dos fariseus não agiam dessa forma. Muitos deles falavam e faziam o que falavam. Muitos deles diziam: eu sou assim, eu não sou como os outros, eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro todos os dias, eu dou o dízimo de tudo. Muitos deles falavam isso e agiam dessa forma, exatamente dessa forma. Por exemplo, o homem de Lucas 18 que nós lemos, ele estava dizendo isso
com convicção do que ele estava falando. Ele estava olhando para si, orando dele para ele mesmo? Sim, ele estava fazendo isso. Mas ele estava sendo sincero, mesmo que ele estava dando louvor a si mesmo. Presta atenção, ele estava dizendo, eu não sou como os outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo. Mas ele não estava falando isso dizendo, eu faço isso, eu falo isso, mas eu faço outra coisa. Ele estava dizendo o que exatamente ele fazia. A oração dele era uma oração para ele mesmo, era uma oração de exaltação, mas ele estava fazendo exatamente o que ele fazia. Ele era sincero, mesmo que fosse egocêntrico. Ele estava sendo sincero na sua oração, mesmo que ele estava orando para ele mesmo. Então preste atenção, essa justiça dos fariseus, ela era real em muitas das pessoas que estavam seguindo aquilo que eles pregavam como sendo a verdade. Olha só o que Paulo diz, o exemplo de Paulo que era fariseu. Ele diz em Atos 24:16, por isso também me esforço, por ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Isso aqui é Paulo, já cristão, dizendo, eu faço o que eu faço, mas a minha consciência é pura. Eu faço o que eu faço fazendo, não querendo pecar, porque a minha consciência é pura. Paulo diz isso já sendo um cristão. Mas Paulo diz lá em Atos 23, versículo 1 também, dizendo, ele diz assim, por toda a minha vida, vivi com a consciência tranquila. Não anotei não. Atos 23, versículo 1. Aqui é a minha anotação, né? Atos 23, 1. Cadê Atos 23, 1? Atos 23, 1. Paulo, meu Deus, cadê? Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tenho vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. A oração de Paulo é, mesmo quando eu era um fariseu, porque Paulo era fariseu e escriba, ele diz, mesmo quando eu era um fariseu, eu vivia com a consciência limpa, ou seja, tudo o que eu falava, eu fazia. Tudo aquilo que eu pregava que eu era, de fato eu era. Então, o que Paulo está querendo dizer? O que nós queremos entender nessa noite? Preste muita atenção nisso. Que alguns fariseus eram hipócritas, e falavam uma coisa e faziam outras. Mas nós não devemos julgar que porque alguns eram assim, todos eram assim. Muitos deles falavam uma coisa e faziam exatamente o que falavam. Eles diziam, não sou como os outros, e não eram como os outros. Diziam, jejuo 2 vezes por semana, e de fato jejuavam 2 vezes por semana. Dou o dízimo de tudo, e de fato davam o dízimo de tudo. E aí Jesus, depois disso, baseado nisso, ele vem dizendo, lá no capítulo 5, versículo 20, se a sua justiça não exceder em muito a dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus. E aqui está o centro do sermão. O centro do sermão é isso. Baseado nisso tudo que os fariseus faziam, Jesus vem dizendo, se a justiça de vocês não excederem muito isso que eles fazem, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Sabe o que Jesus estava fazendo, irmão? Elevando o nível dos seus discípulos. Jesus estava dizendo, os discípulos de Moisés fazem isso. Os discípulos de Moisés fazem dessa forma. Os discípulos de Moisés agem dessa forma. Preste atenção agora. Se vocês não excederem, não elevarem o nível em muito, vocês jamais entrarão ou verão o reino dos céus. O que ele estava dizendo? Que a justiça dos seus discípulos devem ser maior do que a justiça dos fariseus. E aqui eu já entro para a finalização do sermão, para que nós possamos entender algumas coisas. Lembrando que a obra não salva ninguém. Ah, eu faço, por isso eu sou salvo. Não. Você foi salvo, por isso você deve fazer. Então lembre sempre esse ponto. A obra não salva ninguém. Mas o fato é, se Jesus te salvou, você é discípulo de Jesus,
e não de Moisés. Portanto, a sua justiça deve exceder em muito a justiça dos fariseus. E eu anotei alguns pontos para que nós possamos refletir e aplicar baseado nisso que Jesus disse. Como é que nossa justiça pode exceder de fato a justiça dos fariseus? A justiça dos fariseus parece ser alta, parece ser inalcançável. Mas como é que a nossa justiça pode alcançar a justiça, ou pode exceder, ser além